Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês também. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada por estar aqui comigo mais uma vez, começando mais um estudo no culto no lar, no Evangelho segundo o Espiritismo. Ah, minha maravilhosa. Bom dia, Thaís. Que Deus te abençoe e te ilumine. Seja bem-vinda. Gratidão, gente, por estar comigo aqui hoje. Hoje eu tô um pouco xoxa, dá pra ver, né? Eu não cheguei eufórica, mas não é... Bom dia, meu amor. Que saudade de você. Esses dias eu e a Yara, sexta-feira eu e a Yara tava conversando sobre você, saudade. Falou que agora que não tem quase ninguém pra você vir, como é que vai fazer pra você vir aqui ver nós? Ela veio me perguntar, mamãe, você tá sabendo que não tem ninguém da vovó Thaís aqui mais? Por que ela vai vir aqui agora? Aí eu falei pra ela, porque você tá aqui, não é que não tem ninguém, tem você. Aí ela ficou assim, acho que ela pensou, né? Tem eu. Mas a gente tá realmente com muita saudade da sua energia. Um beijo no seu coração, meu amor. E vamos lá começar o nosso culto de hoje? Vamos cantar uma musiquinha que eu gosto muito, tá faltando só um minutinho. Em noites calmas, sozinha em prece, minha alma pede a ti, Senhor. A paz ao mundo, sorriso franco, que cessa o pranto do sofredor. E agradece o dom da vida e a alegria de te encontrar. E agradece o dom da vida e a alegria de te encontrar. Elevando os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, percebendo assim o privilégio da vida, da paz, do equilíbrio. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez em prol do estudo, em prol do amadurecimento da nossa mente, dos nossos corações, pedindo o equilíbrio a todos aqueles que passam por este período de transformação, que possamos nos atentar aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos, que possamos ter consciência do que faz parte de nós, do que não faz parte de nós, que possamos avaliar os nossos atos, os nossos comportamentos mediante a realidade que vivemos. Mestre, sabemos que o período não é de calmaria, mas pedimos a vós a brandura dos corações, que possamos sentir, Mestre, o amor vindo dos nossos irmãos, a paz e o aconchego de um abraço amigo, que possamos alcançar o nosso equilíbrio em momentos de caos e desespero, que possamos ter a oração, a prece, como refúgio, como um abrigo, que possamos compreender o real significado da palavra transformação, que possamos caminhar com calmaria, levando paz, amor e equilíbrio, que possamos ser a luz para aqueles que ainda se encontram em escuridão. Perdão pelo tempo que perdemos, Mestre, pela teimosia, por sermos tão infantis, mediante aos seus ensinamentos que há 2000 anos já caminham ao nosso lado, mas que só agora, no fim dos tempos, resolvemos abraçar os seus ensinamentos, que possamos vivenciá-los
de corpo, alma e coração, para que assim, Mestre, possamos ver de forma clara, como o Senhor nos ensinou, a necessidade do amor e da compaixão com o próximo e para conosco também. Que a sua luz se estenda por todo o nosso planeta. Que o seu amor abrace a nossa Mãe Gaia, transmitindo a ela equilíbrio, conforto e segurança, pois ela também sofre neste processo que transforma a todos nós. Que possamos voltar a ser um, caminhando juntos na mesma frequência, com amor, com cuidado e com respeito a todas as criaturas aqui viventes, pois estamos todos na mesma jornada, independente do período ou da espécie. Graças te damos pela oportunidade, Mestre, da vida. Graças te damos pela oportunidade de caminhar sobre este planeta. E graças te damos pela oportunidade dos nossos irmãos que caminham conosco. Que dê por aberto o culto de hoje e que assim seja. Que assim seja. Gente, eu queria conversar com vocês rapidinho, antes de eu abrir o Evangelho. Essa semana aconteceu um pico, né, na frequência Schumann do nosso planeta. E o que isso quer dizer, Tia? O que quer dizer esse pico na frequência Schumann? Eu já expliquei para vocês que a frequência Schumann, ela funciona como se fosse o batimento cardíaco do nosso planeta, né? Assim como nós temos uma frequência, assim como nós emanamos energia, né? Assim como nós somos um organismo vivo em evolução, o nosso planeta também é. E assim como nós estamos sofrendo descargas energéticas neste processo de transformação no planeta, o nosso planeta também está. Ai, Jane, mas por que você está falando isso? Porque o pico... Olá, gente, sejam todos bem-vindos, tá? Porque esse pico de energia vai passar, meu amigo, aí vocês dão uma ignorada e continuam prestando atenção em mim. Ele chegou num ápice muito alto, eu não digo que seja no máximo, porque nós não somos ninguém para saber qual é o pico máximo que o nosso planeta alcança, né? A gente consegue entender até onde ele já foi. Então, deixa meu amiguinho passar. Então, voltando ao assunto da frequência Schumann, ela é dita em Hertz, mas a unidade de medida dela não é Hertz, tá? Só para vocês compreenderem. O normal dela é 7,8 Hertz. Nessa semana, nós alcançamos 140 Hz no primeiro pico. Olha a divergência. E 80 Hz no segundo pico. E o que isso causa na gente? Pelo menos o que causou na grande maioria sensível? Dores de cabeça, insônia, diarreia, crise de ansiedade, crise de pânico, excesso, alimentação em excesso ou não querer comer absolutamente nada, ou dormir muito ou não dormir nada. Então, o que acontece? O nosso organismo ele entra em colapso. E eu tô dizendo isso para vocês, gente, para pedir para que vocês se atentem aos seus pensamentos e aos seus corações. Porque essa sensibilidade, quando elas nos alcançam e nós não estamos equilibrados e somos sensíveis, nós sofremos muito. Aí é que todos esses sintomas, eles afloram de uma forma que muitas vezes a gente não consegue controlar. Luna, faz silêncio. Que muitas vezes a gente não consegue controlar. Então, o que eu posso fazer, Tien, para amenizar essa situação? Sempre pensamento positivo. Sempre estar de bem com a vida, harmonizado. Se você vê que algum ambiente vai te desequilibrar, ou alguma pessoa pode te trazer algum desequilíbrio, evita esse contato. Fica mais dentro da sua casa, no seu ambiente. Ah, eu não tenho paz no meu espaço. Eu tenho uma casa muito agitada, muito cheia. Então vai para um ambiente onde tem muito verde. Pisa na grama, abraça uma árvore, brinca com um animalzinho. Olha, se vocês tivessem noção
da frequência que a aura dos animais traz pra gente, elas nos refaz. Tamanha importância da gente estar em contato com os serizinhos que nos cercam. Seja cachorro, seja gato, seja passarinho, seja uma lagartixa, seja um camundongo, seja o que for, gente. A aura animal, ela transforma, ela renova a aura do ser humano. Então é por isso que eu tô comentando isso com vocês. Muitas pessoas sofreram principalmente crise de pânico, crise de ansiedade, dor de cabeça, insônia e ausência de fome. E diarreia. Esses foram assim os principais sintomas, mas todos sentiram alguma coisa, tá? E isso é extremamente importante porque vai chegar uma hora que essa frequência é como se no planeta Terra é como se o nosso planeta tivesse quase tido um infarto. E aí para nós, se a gente não tiver em equilíbrio, a gente pode chegar na mesma situação. Então vigie os seus pensamentos, vigie a sua frequência, presta atenção no que pode ser seu, no que não é seu. Ai, Tiane, como que eu vou saber o que é meu e o que não é meu? Você tem o hábito de pensar coisa ruim? Não? Então esse pensamento não é seu. Você tem o hábito de pensar coisa ruim? Tem. Ah, então esse pensamento é meu. Vamos tentar mudar? Vamos pensar então uma coisa boa. Toda vez que esse pensamento negativo vier na minha cabeça, então vamos. É assim que a gente vê se é nosso ou não. Você é uma pessoa explosiva, é uma pessoa esquentada, é uma pessoa que facinho perde a cabeça? Sou. Ah, não, então eu tô assim hoje, alguma coisa me levou a ficar assim, vou tentar ser diferente. Ah, não, eu não sou assim. Opa, então tem alguma coisa errada. Então é assim que a gente se vigia. E orai, gente. O tal do orai e vigiai não foi dito por acaso, não. É nesse momento que a gente mais vai precisar do orai e vigiai. Percebi que eu não tô bem? Fica na sua, vai pro seu cantinho, se refaça, se renova, faz uma leitura edificante, ouve uma música mais tranquila, faz uma meditação, uma oração, convida aqueles que te fazem bem a estar do seu lado, beleza? Vamos nos cuidar, porque o planeta tá aí em transformação e quem não acompanhar, eu vou ser bem sincera, tá? Vai ser cuspido do planeta. Aqui não vai ficar, nossa, Etina, a pessoa vai dessa para melhor? Vai, dessa para melhor, tá? Ah, mas eu não tenho nada, sou saudável, não vai ser o primeiro que vai estar ali, por exemplo, na pista de Cooper, como aconteceu com um amigo nosso que nunca bebeu, nunca fumou, não tinha problema nenhum, simplesmente caiu duro. Então, chega a sua hora, vai, se prepara. O processo está aí e ele está intenso. Então, vamos lá, começando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós vamos estudar neste capítulo, acho que eu já falei semana passada, mas não custa repetir, salvação dos ricos, guardar-se da avareza, Jesus na casa de Zaqueu, parábola do mal rico, parábola dos talentos, utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria, desigualdade das riquezas, instruções dos espíritos, a verdadeira propriedade, emprego da fortuna, desprendimento dos bens terrestres, transmissão da fortuna. E começando hoje, nós vamos para a salvação dos ricos. Ela é bem pequenininha. Ninguém poder servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. São Lucas, capítulo 16, versículo 13. Então um jovem se aproximou dele e lhe disse: Bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamais bom? Só Deus é bom. Se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos. Quais mandamentos? Disse-lhe. Jesus lhe disse: Não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não direis falsos testemunhos, honrai a vosso pai e a vossa mãe, e amai ao vosso próximo como a vós mesmos. O jovem lhe respondeu: Tenho guardado todos esses mandamentos desde a minha juventude. Que me falta ainda? Jesus lhe disse: Se quereis ser perfeito, ide, vendei o que tendes e dai-o aos pobres, e tereis um tesouro no céu. Depois, vinde e me segue. O jovem, ouvindo essas palavras,
foi-se embora muito triste, porque tinha grandes bens. E Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Digo-vos ainda uma vez: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. São Mateus, capítulo 19, versículo de 16 a 24. São Lucas, capítulo 18, versículo de 18 a 25. São Marcos, capítulo 10, versículo de 17 a 25. Vou só ler uma nota, tá? Essa figura audaciosa pode parecer um pouco forçada, porque não se vê a relação que existe entre um camelo e uma agulha. Isso resulta de que, em hebreu, a mesma palavra se emprega para designar cabo e camelo. Na tradução, se lhe deu esta última acepção, é provável que a primeira era a que estava no pensamento de Jesus. Ela é, pelo menos, mais natural. Ou seja, esse camelo não é o camelo bicho, né, que a gente está falando. E esse buraco da agulha também não é o buraquinho da agulha, não. Então, estão essas duas vertentes. Mas, enfim, o que Jesus quis dizer com essa passagem? É muito difícil uma pessoa que tem muitos bens materiais ter consciência da necessidade do próximo. Tá, depois eu arrumo. Por que, Tiene, é muito difícil ter noção ter consciência da necessidade do próximo? Porque ele não tem tempo de olhar se o irmão dele precisa ou não de auxílio. Ele tem coisa demais, ele tem bens demais, ele precisa muito massagear seu ego, né? Ele precisa muito ali ampliar os seus status, e a situação do irmão não me interessa. Principalmente quando ele acredita ter tanto dinheiro a ponto de ser um todo-poderoso. Eu já conheci uma pessoa que tinha um poder aquisitivo extremamente alto e que dentro do escritório dele ele era chamado de o todo-poderoso. E na vida real ele acreditava. Não é de rir. E por incrível que pareça, eu fui a primeira pessoa a rir dessa situação. E até hoje, as pessoas ficam indignadas. Gente, não é coragem rir de uma situação dessa, não. Olhar para uma pessoa que se acha que é todo poderoso por causa do dinheiro e o melhor de tudo, peço perdão, porque eu ainda sou ser humano, foi ver esse eu todo poderoso padecer na pandemia. Né? Cadê o poder desse eu todo poderoso? Que acaba bem ali na beira do túmulo. Então, que poder é esse? Então, é por isso que Jesus diz que é mais fácil um camelo entrar e passar por um buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A não ser que seja um rico muito evoluído. Que seja um rico que usa a sua riqueza de fato para auxiliar aqueles que mais precisam. Que também existe. Né? A gente também não pode ser radical ao ponto de falar assim, não tem um rico no mundo que vale alguma coisa. Tem, lógico que tem. Mas geralmente, o que eles fazem? Tranca a boquinha. Porque se ele tem essa fortuna toda e tem consciência de que precisa usufruir dela para ele, para com os irmãos, ele não tem necessidade nenhuma de fazer propaganda de si mesmo. A consciência dele já mostra para ele que fazer propaganda e receber aplausos daqueles que aqui, infelizmente ou felizmente, não tem a menor diferença na nossa vida superior, não é legal. Então, eles fecham a boquinha e fazem o seu trabalho caladinho, porque eles não querem ser avaliados por pessoas que ainda estão em processo evolutivo, eles querem ser avaliados por espíritos superiores. Mas que existe, existe. Um aqui, outro ali, que usa da sua imagem, que usa da sua fortuna para auxiliar. É raro, mas existe. E o que mais existe? Aqueles que não tem nada e que acham que é o Todo-Poderoso. E que usa de rebaixar, de machucar, de ferir o irmão para se sentir superior, porque é muito pequenininho. E aí precisa diminuir o outro para se sentir grande. Então pensa nisso, tá? O fato de ter dinheiro não te faz mais importante nem aqui e nem no pós-túmulo. Beleza? E para ser sincera, dá muito mais trabalho no pós-túmulo quando você chega lá, que teve esse privilégio,
que não foi à toa que você recebeu esse privilégio, não foi porque você é legal, gente boa e bonitinho que você recebeu esse privilégio, você recebeu esse privilégio para ser trabalhado para você e para o seu irmão, beleza? Vamos para o livro, o livro dos Espíritos, é esse aqui mesmo, né? Este. Vamos lá. Findando então, sacrifícios, nós paramos na semana passada na questão de número 669, vamos começar hoje na 670. E a gente acho que consegue encerrar hoje, tá? Esse capítulo. Vamos lá. Pergunta de número 670. Os sacrifícios humanos feitos com uma intenção piedosa foram alguma vez agradável a Deus? E os espíritos responderam: não, jamais. Mas Deus julga a intenção. Os homens, sendo ignorantes, poderiam crer que faziam um ato louvável imolando um de seus semelhantes. Nesse caso, a Deus não interessava senão o pensamento e não o fato. Melhorando-se, os homens deviam reconhecer seus erros e reprovar esses sacrifícios, que não deviam mais entrar na ideia de espíritos esclarecidos. Eu digo esclarecidos porque os espíritos estavam, então, envolvidos por um véu material, mas pelo livre-arbítrio, eles poderiam ter uma percepção de sua origem e de seu fim. E muitos compreendiam já, por intuição, o mal que faziam, embora só o praticassem para satisfazer suas paixões. Ou seja, não precisa de sacrifício nesse aspecto, né? Igual era feito antigamente, principalmente em Roma. Vou sacrificar um camelo, vou sacrificar, não sei, um bichinho, uma pessoa, né? Eu vou a pé daqui, não sei na onde. Eu vou doar, não doar seria bom, né? Vou doar toda a minha safra para quem tá necessitado de fome. Mas enfim, não era isso que eu ia falar, não. Eu vou sacrificar, machucar, ferir, entregar para Deus para que ele possa me dar algo em troca. Isso quer dizer que a mentalidade humana da época ainda era muito materialista, ao ponto de diminuir Deus bem pequenininho, deixar ele parecido com a gente, porque na cabecinha deles Deus era igual a gente. Não, eu quero isso, se você me der isso eu vou ficar feliz. Não, não é assim que funciona com Deus não, tá? Pergunta de número 671. Que devemos pensar das guerras santas? O sentimento que leva os povos fanáticos a exterminarem os mais possível para serem agradáveis a Deus, aqueles que não compartilham de suas crenças pareceriam ter a mesma origem que aquele que os excitava outrora ao sacrifício dos seus semelhantes? E os espíritos responderam: eles estão possuídos pelos maus espíritos e, guerreando com seus semelhantes, vão contra a vontade de Deus, que disse que se deve amar seu irmão como a si mesmo. Todas as religiões, ou antes todos os povos, adoram um mesmo Deus, tenha ele um nome ou tenha outro. Como provar uma guerra de extermínio porque a religião de um é diferente ou não alcançou ainda o progresso dos povos esclarecidos? Os povos são excusáveis de não crerem na palavra daquele que estava animado pelo Espírito de Deus e enviado por ele. Sobretudo, quando não viram e não testemunharam seus atos. Como querereis que eles creiam nessa palavra de paz, quando ides dá-la de espada em punho? Eles devem se esclarecer e devemos procurar fazer-lhe conhecer sua doutrina pela persuasão e pela doçura, e não pela força e pelo sangue. Na maioria das vezes, não acreditais nas comunicações que temos com certos mortais. Por que quereríeis que estranhos crescem em vossa palavra, quando vossos atos desmentem a doutrina que pregais? Isso aqui é fato, né?
Todo mundo gosta de falar que é cristão. Não, eu sigo a Deus, eu sou uma pessoa boa, né? Não, eu sou cristão. Isso aí tá na moda, né, gente? Eu sou cristão. Mas não consegue ter uma atitude cristã. Adora falar por aí que é cristão. Mas na hora de parar para auxiliar alguém, não tem tempo. Ai, não posso. Ah, não, essa religião aí não é a mesma da minha, não. Quê? Não entendi. Então, aonde está o cristianismo das pessoas que se dizem cristãs hoje? A ideia que dá para as pessoas que realmente estudam, quando vê uma pessoa falar que é cristã e tem atitudes egoístas, egocêntricas, cara, a gente fala, você não tem ideia, você não sabe o que é ser cristão. Você sabe o que quer dizer a palavra cristão? Você sabe de onde veio, como que surgiu? Porque, cara, não faz sentido. Eu sou cristão e acredito em bandido morto. Eu sou cristão e a minha religião é melhor que a sua, porque o meu Deus é assim e o seu é diferente. Eu sou... Qual Cristo que vocês estão falando? Quem que é esse aí? Eu não conheço. De onde veio esse Cristo que vocês falam que são cristãos? Porque não é o meu Jesus que eu conheço, não. Porque o Jesus que eu conheço é amor acima de tudo. Tudo é amor. Em todos os atos tem que ter amor, compaixão, caridade. É isso. O que é caridade? Para a sua vida e ajuda o outro. Ai, eu vou ter que parar a minha vida, eu não posso nas minhas festinhas. Não pode nas suas festinhas. Mas antes nas suas festinhas, dá uma paradinha e ajuda alguém. Tá passando na rua, a pessoa caiu, tropeçou, vai lá e ajuda. Tô sentado no banco do ônibus, entrou uma gestante, levanta, deixa eu sentar. Entrou uma senhora idosa, tá com dificuldade de caminhar, levanta, vai lá, auxilia. Uma pessoa bateu no seu carro, não estava muito bem, vai lá, para, respira, pergunta se precisa de auxílio. Agora, hoje em dia, todo mundo se atraca na porrada, quer resolver tudo nos trancos e barrancos, e depois sai por aí falando que é cristão. Me ajuda, né? Não sabe o que quer dizer isso, então. Porque de cristão, nesse planeta aqui, nós pode contar na mão, nos dedos de uma mão, os que você acha com comportamento cristão. Nesse planeta aqui tá difícil. Seguindo, pergunta de número 672. A oferenda que se faz a Deus de frutos da terra tem mais mérito aos seus olhos que os sacrifícios de animais? E os espíritos respondem: eu já vos respondi dizendo que Deus julgava a intenção e que o fato tinha pouca importância para ele. Seria evidentemente mais agradável a Deus ver oferecer os frutos da terra que o sangue das vítimas. Como já vos dissemos e o repetimos sempre, a prece dita do fundo do coração é 100 vezes mais agradável a Deus que todas as oferendas que poderíeis fazer-me. Repito que a intenção é tudo e o fato é nada. Voltando a dizer, gente, não diminua Deus ao nosso micro e insignificante tamanho. Não tem absolutamente nada neste planeta que você possa tocar, pôr no cabelo, comer, levar para algum lugar que Deus queira. Não tem. O que Deus quer está aqui dentro do seu coração. O sacrifício que Deus pede está aqui dentro da sua mente. Como assim sacrifício? A hora que você começar a pensar o que não deve, cara, para e pensa uma coisa positiva. Porque esse fluxo de energia é que chega lá. O bichinho que você mata e caminhando até a Trindade. Cara, não funciona. Não existe isso. Deus não tem nada nesse mundo de matéria que ele queira. Tanto é que quando a gente desencarna, o que acontece? O corpo fica, né? É igual o povo fala, sua fortuna vai caber no caixão? Não? Então deixa aí, porque não vai subir não. Se Deus quisesse qualquer coisa que vem da terra, a gente conseguiria colocar dentro do caixão e levar junto. É simples um raciocínio, né? É bem simples esse raciocínio. Então vamos pensar nisso. Ah, mas e se eu quiser ir a pé daqui a Nova Zelândia, machucar todo o meu joelho, meu pé, eu vou chamar a atenção de Deus? Deus vai olhar mais para mim? Depende da sua intenção. Se daqui para lá você for fazendo prece, ele olha. Agora, se daqui para lá você for reclamando, você for lembrando de situações dolorosas, prejuízos que você tomou,
comentando, reparando a vida dos outros. Aí não, aí você está perdendo seu tempo. E Deus também não está prestando atenção nisso não. Ele olha a intenção, beleza? Vamos lá para a última questão. Pergunta de número 673. Não seria um meio de tornar essas oferendas mais agradáveis a Deus, consagrando-as ao alívio daqueles a quem falta o necessário, e nesse caso o sacrifício dos animais feito com um fim útil, não seria meritoso, embora tivesse sido abusivo quando não servia para nada, ou não aproveitava senão as pessoas que de nada precisavam? Não teria alguma coisa de verdadeiramente preciosa consagrar-se aos pobres, as premissas dos bens que Deus nos concedeu sobre a terra? E os Espíritos respondem: Deus abençoa sempre aqueles que fazem o bem. Aliviar os pobres e aflitos é o melhor meio de honrá-lo. Não diga com isso que Deus desaprova as cerimônias que fazeis para pedir-lhe, mas há muito dinheiro que poderia ser empregado mais utilmente e não é. Deus ama a simplicidade em todas as coisas. O homem que se liga a coisas exteriores e não ao coração é um espírito de vista estreita. Julgai-se, Deus deve interessar mais pela forma que pelo fundo. Então aqui a gente finaliza dizendo de forma culta o que eu acabei de dizer. Deus não quer o seu sacrifício. Deus quer a sua humildade, a sua compaixão para com o seu irmão. Você quer oferecer alguma coisa para Deus? Você quer que Deus olhe para você e fale: nossa, Deus podia tanto perceber que eu tô aqui, né? Ah, não, ele nem nota que eu tô aqui, olha o tanto de nesse planeta. Será que ele me olha? Aí, em vez de você chegar lá na igreja, fazer um teatro, não sei o quê, vai no irmãozinho que tá passando fome. Ajuda, auxilia, adota uma família, para você estar sempre ali auxiliando, doando, estar sempre presente quando precisar. Aí ele vai olhar para você. Aí isso sim é um sacrifício. Um sacrifício bem feito. Ai, meu Deus, queria tanto ficar aqui na minha cama hoje assistindo Netflix, mas não posso. Tem que ir lá na minha família ver se está tudo bem, porque semana passada eu já não conseguia, tem que ir lá. Isso é um bom sacrifício. É esse tipo de sacrifício que ele busca. Agora ficar por aí se machucando, se autoflagelando, não. E aí você termina esse autoflagelo, volta lá para sua vida, que não mudou nada, não vigiou seus pensamentos, continua fazendo a mesma coisa, a maldade, aí a doença vai e volta. Beleza? Vamos pensar nisso aí. Vamos pro nosso tapa na cara semanal? Vamos. Hoje eu vou de irmã Sheila, minha amiguinha. Ver se ela acalma meu coração. Servindo e amando. Não estás sozinho nas lutas do mundo. O Pai te vê e ampara. Amigos do alto te socorrem sem que percebas. Por isso, prossegue servindo e amando. Fracasso é lição, dor é iluminação. Dificuldades são oportunidades de progresso. Esquece o mal que porventura te atinge. Entrega os problemas ao tempo que tudo resolve. Trabalha no bem e o bem responderá com a paz na tua consciência. Tudo ocorre visando ao progresso das criaturas. Segue operando com a luz do Evangelho e a alegria iluminada de Jesus inundará tua alma, fortalecendo-te para as lutas redentoras que te conduzirão à vitória final. E que assim seja. E que possamos ter realmente consciência de que a gente está aí na reta final, né, gente? Infelizmente, a gente tem consciência de que só 1/3 da população do planeta inteiro vai conseguir absorver, vai conseguir entender, vai conseguir passar de fase. 1/3 da população do planeta inteiro. O resto vai tudo de arrasta. E isso não sou eu que estou contando, não. Tá? Isso é a espiritualidade que nos esclareceu há décadas. Para não dizer séculos. Né?
Então, que possamos aí, nos últimos segundos, fazer parte desse 1/3. Porque não tá fácil, não. Vamos então elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus para estar encerrando? Deus de amor e compaixão, de absoluto amparo e sublime amor. Que possamos absorver vossas palavras, para que possamos acertar as nossas atitudes e as nossas escolhas, compreendendo a real importância de estarmos caminhando sobre este planeta. Que possamos apreciar as belezas dessa linda esfera azul, que nos serve de lar e escola. Que possamos abrandar os nossos corações mediante a ela, acolhendo e enxergando como mãe, aquela que nos deu a vida, a oportunidade do crescimento. Que possamos ser gratos, que possamos enxergar em cada serzinho vivente um irmão, um companheiro de jornada. Que possamos compreender a responsabilidade de estarmos habitando um corpo humano, pois somos guias, somos anjos daqueles que ainda não alcançaram tal evolução. Que possamos ter consciência dessa tarefa sublime e amparar todo o nosso planeta, assim como os nossos irmãos que ainda estão cegos. Que possamos nos perdoar mediante as nossas falhas e manter assim a frequência necessária que o planeta nos pede, nos solicita diariamente. Que possamos compreender a real necessidade de atentar aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos. Que possamos entender o que quer dizer frequência, vibrações e ondas, pois todos nos comunicamos assim. Mesmo com as bocas carnais fechadas, estamos em constante comunicação. Nossas frequências nos atingem, nossas energias nos envolvem, assim como a frequência e a energia do planeta. Que possamos ter essa consciência de emanar energias salutares, positivas, de amor, de compaixão. Deus, fortaleça nossas almas, engrandeça os nossos espíritos, para que possamos ser verdadeiramente os trabalhadores da última hora. Que possamos enxergar quem realmente somos, para que possamos nos refazer mediante as nossas falhas. Que possamos diminuir o nosso ego, o nosso orgulho, para que possamos enxergar além deles a nossa real aparência. Perdão por sermos ainda tão infantis. E que durante toda essa semana a sua luz se estenda a nós e ao nosso planeta. Que o Senhor possa fluidificar cada molécula de água sobre essa superfície, para que a sua luz possa entrar no coração de todos, principalmente no coração daqueles que fazem guerra em seu nome, mas que são guiados por Mamon. Que a luz do nosso Mestre possa em algum instante alcançar os seus corações e as suas consciências, abrandando, acalmando, equilibrando e depositando ali o amor crístico. Graças te damos hoje e sempre, e que assim seja. Que assim seja. Vamos lá para o nosso livro? Hoje eu falei, né? Tô entalada. Tô meio entalada, por isso que eu tô falando.
Às vezes a gente cansa, né? De querer falar e não poder. Ah, minha filha, mas não vai entender. Tá, mas deixa eu falar. Vai saber, né? Se alguém ali no meio não acende uma luz no coração. Mas isso aí também é capricho da nossa parte. Então vamos lá, voltando um parágrafo. Eles estão falando do processo de transformação da Terra. Uma vez que a gente já está na reta final. E a maioria das pessoas não tem essa consciência e não tem mesmo, tá? Às vezes a gente se pega e falando, ai, graças a Deus as pessoas já estão mais acordadas, já estão enxergando. Não, é porque a gente está vivendo muito ali no nosso meio. É só sair que você vai ver que não tá, não. Tá do mesmo jeito, não mudou nada. São poucas as pessoas, até mesmo no nosso meio, que de fato entendeu o processo, como que funciona. Porque fala bonito. Mas quando você enxerga o comportamento, você percebe que não aprenderam nada. Então vamos lá. Que os homens encarnados na Terra despertem antes que retornem para o mundo maior. Que ao regressar à pátria espiritual, eles possam olhar para sua mãe e para sua testa, e não encontrarem a marca para sua mão e para sua testa, e não encontrarem a marca dos exilados gravada a fogo em seus espíritos, identificando o inevitável exílio que lhes atrasará ainda mais a conquista da felicidade e da paz tão almejada por todos. Após estas sábias colocações, Hermes ergueu-se de sua cadeira e caminhou em direção ao belo jardim. Observai a luz que o envolvia. Era magnífica. Seus cabelos pareciam um espelho negro e seus olhos brilhavam como diamantes. Eu e Ramiro ficamos sentados aguardando as palavras de nosso orientador. Ele abriu os braços em meio àquele paradisíaco lugar e disse: O que desejar mais do que isto? Imaginar que os homens crêem que com a morte do corpo tudo termina? Ah, eles pecam pela falta de fé na vida espiritual. O maior investimento que um homem pode fazer sobre a face do globo está na sua reforma íntima para a prática do bem. Muitos lucros ele teria, lucros eternos. Hermes baixou os olhos para o chão e pensou por alguns instantes, envolvido em safírica luz, e concluiu: Espero que essas palavras possam marcar fundo nos corações dos homens. O nobre mentor então sorriu e disse: Vamos à festa. Nossos irmãos nos aguardam para a confraternização. Eu dei um salto em minha cadeira e corri em direção a Hermes, dizendo: Eu poderia vestir algo um pouco mais nobre? Hermes sorriu, divertindo-se com a minha vaidade, e disse-me: Lembra-te sempre que não devemos jamais vestir ou ostentar roupas e joias que venham a ferir a situação em que vivem os nossos semelhantes. As riquezas devem ser sempre voltadas para auxiliar aos nossos irmãos a crescerem e possuírem uma vida mais digna. Jamais para ostentar um luxo que fira os que vivem em extrema pobreza. Que é moda agora, né? É chique. Ai, meu Deus. Como iremos para um ambiente onde todos são irmãos iluminados e estamos nos planos astrais superiores, podemos alegrar os nossos olhos com a beleza. Mentaliza, então, a roupa que desejares, lembrando sempre do que te disse. As roupas nobres jamais devem ser utilizadas para sobrepor a nossa condição sobre os que sofrem e se encontram em necessidade. Enquanto eu me vestia mentalmente com uma roupa semelhante à de Hermes, mas sem o seu brilho, pois a luz não se cria, se conquista, uma pequena menina com olhos encantadores e cabelos louros cacheados aproximou-se, dizendo: Tio Hermes, a tia Cristal está aguardando vocês no salão central de eventos. Hermes afagou o cabelo louro da bela criança que o procurava e disse, com os olhos irradiado pela alegria: Vamos, amigos, vamos confraternizar e aprender com os ilustres irmãos que se reúnem hoje nesta casa de Deus
para traçar belos projetos. O trabalho e o estudo são as molas propulsoras do progresso. O irmão Hermes apontou com um indicador para uma magnífica obra arquitetônica na região central da cidade e disse: lá está o grande prédio de eventos. Hoje, agraciaremos nossos olhos com um belo espetáculo de dança da companhia Filhos do Vento e ouviremos as sábias palavras de Saint-Germain, o regente da era de Aquários. Ao ouvir as palavras de Hermes, meditei por alguns instantes, enquanto os amigos começaram a dirigir-se para o local da grande festa. Fomos caminhando lentamente por trilhas calçadas com granitos lilás que eram margeadas por intenso gramado e vegetação abundante. A noite começava a cair. O crepúsculo vespertino enchia-nos os olhos com encantadora beleza. Em meio às árvores, os raios dourados do sol iluminavam os nossos passos. Os pássaros cantavam, anunciando a chegada da noite. Por que demoras? Por que demoras a perguntar, Roger? Disse Hermes. Eu sorri, intrigado com a onisciência de Hermes sobre os meus pensamentos e disse: é possível esconder-te algo? Todos sorrimos. Eu estava pensando, continuei. Saint-Germain será o governador da terra na era de Aquários? Logo, Jesus abandonará o posto e seguirá para outras atividades. É difícil pensar nisso. E não consigo imaginar a terra sem o nosso mais divino irmão que desceu à face do planeta. Hermes meditou por alguns instantes, refletiu para ver a melhor forma de abordar o assunto e, com toda a calma que lhe é peculiar, disse: meu irmão, o nosso sábio amigo e instrutor Ramatiz elucidou aos homens nos livros O Sublime Peregrino e o Evangelho à Luz do Cosmo importantes aspectos da missão do Mestre dos Mestres. Estamos a alguns meses do início do terceiro milênio. O ano de 2001 está por iniciar e já é tempo de a humanidade definitivamente compreender a hierarquia divina da Terra. Já passei. Tô indo, tá? Antes de mais nada, é importante explicar aos encarnados que Jesus e o Cristo não são a mesma entidade espiritual. Ramatiz, nos livros citados anteriormente, nos esclarece esta questão com a sua fantástica sabedoria. Jesus é o governador espiritual da Terra, entidade angélica, graduação dos anjos, que na época de sua descida ao mundo material ainda possuía condições de habitar um corpo físico. Hoje em dia, isso já não é mais possível devido ao fantástico crescimento de sua luz nos últimos 2000 anos, o que desintegraria os veículos intermediários para a sua manifestação no mundo dos homens. Ou seja, hoje, quem rege o nosso planeta como um governador não é mais Jesus Cristo. Mas nós não vamos entrar nessa estrofe por enquanto, porque para compreender isso é preciso ainda uma base de conhecimento e compreensão maior, beleza? Então a gente vai encerrando aqui. A única coisa que a gente precisa saber é que de fato Jesus Cristo não tem condições mais de voltar ao nosso planeta devido ao grau evolutivo que ele alcançou nesses últimos 2000 anos. Seria extremamente doloroso para ele se diminuir para se caber neste corpinho tão piquitucho, tão frágil que é o corpo humano. Então, hoje nós temos sim um outro governador, mas ele não deixou de nos acompanhar, tá? Ele só realmente não governa, mas como nós acreditamos, tem um outro ser ascenso, né, angélico, que nos guarda, porém, é bom a gente ter consciência aí de que ele não tem condições mais de nascer no nosso planetinha. Seria muito cruel para com ele. Beleza? A gente fica por aqui. Gratidão por ter ficado comigo até o final. Gratidão por vocês que nos assistem.
Peço desculpa aí, porque hoje eu fui bem incisiva mesmo. Às vezes a gente acorda cansado, né? Que a gente acredita aí que as coisas estão mudando, mas a gente vê o comportamento é o mesmo, dói. E isso inclui a gente também, tá? Eu tô falando dos outros, eu falo de mim também. Todos nós estamos no mesmo barco. Às vezes a gente tem atitudes que no outro dia, quando a gente acorda, a gente fala, cara, por que que eu fiz isso? Ou por que que eu deixei de fazer isso? Tá? Então, esse comentário ele é para mim e para todos que estamos vivendo a mesma situação. Orai e vigiai os seus pensamentos e a sua frequência para que vocês não apanhem, assim como estamos apanhando os sensíveis das frequências do nosso planeta. Beijo, fica com Deus, até semana que vem. Obrigada, gente. Tchau, tchau.